Obrigado, Pedro. Nós estamos no finalzinho da série. Na verdade, essa semana é o último encontro que vocês vão ter de PGs. É a semana, então tem que celebrar. E talvez vai ter algumas pessoas no PG seu falando, vamos continuar nos encontrando. E é legal falar, mas não faça isso. As pessoas que recebem vocês na casa deles, eles precisam de um tempo, a gente já sabe. Eles vão falar, não preciso, mas precisa. É bom, é saudável, esse tempo que a gente vai passar em fevereiro. Final de fevereiro a gente vai estar de volta e vai ter prioridade para os grupos que querem continuar caminhando e tudo mais. Então, assim, é um tempo muito bom. Então, não deixe de celebrar essa semana o encerramento dos pequenos grupos, né? Que a gente vai ter. E a gente vai ter mensagem hoje e no próximo domingo ainda na série. Depois a gente já vai falar de Natal, porque já chegou, tá aí o Natal, tá bom? E hoje é um encontro muito bacana, que é muito improvável. Quando a gente vai pensar em encontros de Jesus, a gente pensa em milagres, a gente pensa em libertação, a gente pensa em encontros que Jesus fala alguma coisa, né? Então a gente geralmente tem a fala de Jesus. Nesse Jesus não fala nada, até porque não sabia falar. Pode ser que ele tenha chorado, né? Pode ser que tenha chorado, né? A gente tem relato. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 21 até o 40, tá bom, Paulo? Só até o 40. Tá bom. Tá bom, mas a gente vai ler na NVT, vai estar na tela também para vocês acompanharem. Cara, sabia que não é o 40? Não Vou te dizer, é o 35. Então mas é o vamos 35. lá, na hora você me fala. Não é isso? Aí você começou, Ana, separa. É porque isso. No primeiro culto ele foi indo. Vamos embora. Versículo 21, então, a partir do versículo 21. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então, Simeão os abraçou e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Que Deus ilumine a sua palavra. Assim como na pregação passada, que a gente estava no mesmo Evangelho de Lucas, se vocês vão lembrar que é os discípulos no caminho de Emaús, aqui também nesse texto, Lucas está fazendo o jogo de palavras entre pessoas que estão vendo uma coisa, mas que está sendo revelada uma coisa mais profunda, e pessoas que não estão vendo, mas conseguem ver algo mais profundo. Então esse ver ou não ver, que ficou mais claro no caminho de Emaús, pessoas que viam Jesus, não sabiam que era Jesus, e quando eles souberam que era Jesus, não via mais Jesus. Aqui
tem um jogo de palavras, e se você reler essa história, você vai ver muito sobre ver e não ver, né? Ali, e é essa a grande maravilha que Lucas está fazendo sobre como pode um bebê ser o Messias, e alguns estão vendo e outros não estão vendo que Jesus já é o Messias, mesmo sendo um bebê. E também é muito interessante que Lucas está fazendo na sua narrativa uma crítica ao mundo religioso da sua época. Assim como se você lembrar lá no comecinho de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, quando vai narrar, o autor ele coloca o nome das parteiras que o faraó chamou. Então a gente tem o nome das parteiras, mas não tem o nome do faraó, a pessoa mais importante ali no Egito, e isso é uma crítica do texto, falando, ó, Deus escolhe os que estão na periferia para trazer para o centro da sala, e os que se acham todo poderoso, Deus esconde eles e o nome deles. Aqui também na narrativa, a pessoa mais importante, tirando Jesus, é lógico, mas quando você vai para o templo oferecer, fazer esse voto ou fazer essa apresentação, é o sacerdote, e a gente não tem o nome desse sacerdote. A gente não tem, aliás, ele nem aparece aqui na história. Por outro lado, começa a pipocar gente que não tem nada a ver. Vem Simeão, aparece, daqui a pouco vem uma viúva chamada Ana, que é o texto depois aparece. Tem pastores que são pessoas naquela época com trabalho de não nobre, né? E também aparecem ali como a revelação. Então assim, são personagens que estão aqui aparecendo. Você fala, quem é Simeão? Eu fui olhar um pouco se a gente tem alguma dica de quem é esse personagem. Não tem nenhuma dica. É lógico que na tradição católica se colocou algumas coisas, mas foi por tradição, não é pelo texto bíblico, né? E é muito bacana quando você presta atenção no texto de Lucas. Ele faz umas repetições de palavras para dar uma dica, além de ver e não ver, enxergar, mas para você entender que caminho está se tomando. Por 3 vezes aparece lei de Moisés. Para cumprir a lei de Moisés, o casal faz isso, tal. Então, Lucas baseia que tudo o que está acontecendo aqui está se cumprindo a lei do Antigo Testamento. Ou seja, isso aqui é algo que foi prometido séculos antes. Por outro lado, Lucas fala 3 vezes que o Espírito Santo está conduzindo esse homem. Então você tem por 3 vezes falando da lei de Moisés, e daqui a pouco o texto vai e coloca o Espírito Santo como o grande fio condutor dessa história. Aliás, a gente costuma achar que só em Atos aparece do nada o Espírito Santo, aí derrama, todo mundo tem Espírito Santo, todo mundo é cheio do Espírito Santo. Lucas fala, não, desde o começo o Espírito Santo está lá, só que a gente geralmente não repara. Até o ponto dessa história, nem passaram-se 2 capítulos, 6 pessoas estão cheias do Espírito Santo com essa expressão. Você tem João Batista cheio do Espírito Santo, você tem Maria cheia do Espírito Santo, quando ela descobre que o ventre está ali, tem Jesus cheio do Espírito Santo, você tem Isabel cheia do Espírito Santo, Zacarias cheio do Espírito Santo, e aí você agora tem Simeão cheio do Espírito Santo. Ou seja, alguém que está lendo aqui, fica meio, até pode ser um crítico, falar, agora virou moda, todo mundo cheio do Espírito Santo, qualquer um pode estar cheio. É isso que Lucas está dizendo, qualquer um pode estar cheio do Espírito Santo. Esperem, porque o que esse menino vai fazer, esse bebê vai fazer, todo mundo vai, aí sim qualquer um vai estar cheio do Espírito Santo. Então essa é a história que às vezes a gente lê e não percebe. Está acontecendo aqui essa história, e o texto diz no versículo 27, que aquele homem que era justo, ele movido pelo Espírito foi até o templo, e aí essa frase me pega aqui no meu hiperfoco. Eu fiquei assim, como assim? Porque é assim, o que aconteceu? Como é que foi? Vocês têm que imaginar. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, que a razão leva à verdade, a imaginação leva o sentido. Então tudo que eu leio eu tento imaginar, porque eu quero entender o sentido do texto. Então na minha cabeça, Simeão está na casa dele, o que acontece para ele sentir o Espírito Santo? Tem que ir para o templo. O que é? Eu nem sei se ele mora perto, ou se ele ia ter que fazer uma viagem. O que foi? Será que ele era um poeta igual o Paulo, que estava tocando uma música, cai uma folha e fala, eu tenho que ir para o templo. Você não. Eu acho que era tipo Pedro. O Pedro era mais sensível. Mais sensível.
que será? Eu fico ouvindo, a gente cresci na igreja, né? E eu ouvia sempre os irmãos mais fervorosos falando, eu ouvi a voz de Deus e Ele me mandou. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Isso era uma crise antigamente para mim, para hoje não é mais não. Mas antigamente, como é que você passou que eu nunca ouvi a voz de Deus assim? O Espírito falando, vai, eu vou. Casa com ela. Não casa com ela. Também nunca ouvi. Seja um missionário. Não, eu nunca tive essa voz tão clara na minha cabeça. E eu ouvia, às vezes eu leio aqui, eu leio Paulo, e quando você vai ler as histórias de Paulo em Atos, tem hora que ele chega e o Espírito fala, vai naquela cidade. Ele vai, tem uma hora que ele chega na porta de uma cidade e o Espírito fala, o texto diz assim, e o Espírito falou para ele não entrar na cidade. Como é que é isso? Porque na minha experiência, às vezes, eu ouço vozes. Eu ouço vozes. Mas às vezes é a minha vontade. Então como é que eu discerno, Senhor? O que é o Espírito Santo? O que é a minha vontade? Às vezes não é a minha vontade. E aí, até eu entendo. Eu não quero fazer uma coisa, mas eu sei que é o certo é fazer. Aí dá para entender que é o Espírito Santo. Às vezes sou eu o meu sabotador. Às vezes é o inimigo. Como saber? Não tem como saber, gente. Já quero dizer que essa pregação não vai resolver isso. Mano, tem até aquele meme, eu não sei se foi você que fez, que tipo, fonte, vozes da minha cabeça. Tá não foi eu que fiz não, mas poderia ser. Poderia ter sido. E aí, Paulo, você lembra de alguma história da sua vida, aonde na hora você fez algo, sabe, só depois você percebeu aquilo foi o Espírito Santo, porque isso não seria uma decisão natural minha? Eu lembro que algumas vezes, assim, na minha infância e na adolescência, eu ouvi do meu pai, que é pastor, uma pergunta, que foi, filho, já passou pela sua cabeça ser pastor? E a minha resposta era sempre para ele assim, não, nem pensar, tá doido? Eu vejo que você sofre, eu vou ser pastor? E é curioso porque eu tenho a impressão de que quando o Espírito Santo conduz a gente, muitas vezes, no momento, você não tem a noção de que é Ele que está te conduzindo. Mas você vai. E depois, olhando para trás em perspectiva, você percebe, cara, eu estava sendo conduzido por Deus. E assim, eu tenho uma outra formação, eu trabalhei, durante anos com isso e tal, mas um belo dia eu tomei a decisão lá em Niterói de fazer seminário. Aí meu pai olhou para mim e falou, e aí, Paulo, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, eu só quero fazer, porque eu acho legal, não quero ser pastor. Falei, pode ficar tranquilo aí. Mas, ao longo do seminário, o convívio ali com os professores, com os amigos, colegas naquele seminário, hoje eu percebo, Deus estava falando comigo. E não era um timbre grave, tipo do Cid Moreira, não. Era a voz dos meus professores, era a voz dos meus amigos. Jesus falando através de pessoas. Eu não tenho dúvida de que Ele faz isso. E olhando hoje para a minha vida em perspectiva, o fato de eu ter vindo para São Paulo, para a comunidade da vila, a princípio não era uma coisa que eu queria, não era um plano meu. Eu queria levar a Luísa para o Rio, para Niterói, mas fui eu que vim. E hoje eu olho e falo, Senhor, obrigado, que o Senhor conduz, o Senhor fala. E eu também nunca ouvi, Samuel, de noite. Mas aliás, eu deixando bem claro, não quero ouvir, morro nem de queremos, medo. Não, fica desse jeito suave, tá tranquilo. Mas eu acho assim, na minha vida, eu não tenho dúvida que Deus fala e fala muito, mas através das pessoas. Para mim é mais uma atitude, assim. Eu sempre fui uma criança, minha mãe já me falava isso, muito rancorosa, assim. E eu sempre guardava muita mágoa e tal. E hoje, como adulto, eu percebo o Espírito Santo se movendo em mim através do perdão, assim. Para mim, hoje, eu me considero uma pessoa fácil de perdoar, mas comum a mim não seria o perdão. Comum a mim seria o rancor, seria guardar essa dor, seria remoer, seria ficar angustiado. Então,
quando eu li a pergunta, eu levei muito mais para um lado de... Eu só consigo perdoar quando eu parto desse mover do Espírito Santo em minha vida. Porque não é comum a mim o perdão, mas hoje eu sou uma pessoa que perdoa com muita facilidade. Então, eu fiquei pensando nisso. O que eu já fiz e tenho feito diariamente é exercitar o perdão e o Espírito Santo na minha vida. Tá vendo, Paulo? Alguém crente aqui na frente. Perfeito. Preciso aprender. Eu estudei. Eu tenho muito a aprender com você, mano. E, gente, o fato é o seguinte. Alguns vão ouvir uma voz audível, outros é uma voz do coração, outros nem sabia que estava ouvindo nada, mas depois percebeu que tudo parecia que o Espírito estava levando. A real é que o Espírito falou, fala e falará à igreja e aos seus. E esse homem, ele de alguma forma ouve que, ou fala, tenho que ir para o templo. E o texto conta que ele tinha uma promessa, que ele iria ver, ainda em vida, o Messias. Quem veio de tradição pentecostal, já ouviu falar que quem tem promessa não morre, é desse texto. Eu não concordo muito ali, o texto fala que ele iria ver. Ele tinha promessa, realmente, e ele vai para o templo, e de novo minha imaginação traz aqui alguns elementos que Lucas traz, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu fico imaginando ele peregrinando, subindo a montanha de Jerusalém, chegando lá e entrando no templo falando, eu vou ver o Messias. Primeiro, qual é a expectativa que ele está? Ele só ouviu que o Messias estava no templo. Será que ele queria já ver Jesus com um chicote na mão? Limpando a casa do Senhor? Como é? Ele queria ver o Messias como um sacerdote. Será que é um dos levitas, o Messias? E ele já está lá em exercício, eu vou ver. Qual é a expectativa dele de ver o Messias esperado? Ou seja, ele... Muito provavelmente ele estava esperando ver um Messias adulto já, em ação. E aí ele vai também entrando, e quem conhece um pouquinho do templo, você sabe que tem vários pátios, ou seja, várias camadas que as pessoas, dependendo, podiam entrar. Então você tinha a camada dos gentios, o pátio, depois você tem o pátio das mulheres, e você tem o pátio dos homens mais perto, e o pátio dos levitas. Fica imaginando, ele foi até onde ele podia ir, que era o pátio dos homens, perguntou, olhou, não viu o Messias, mandou chamar um levita, falou, olha lá dentro, vê se ele está lá. Não está aqui não. Ele falou, não pode errar, eu ouvi que o Espírito Santo falou que estava aqui. E aí ele vai e ele fala, então eu vou dar uma olhada no pátio das mulheres, porque se o papo e se a bênção foi falada com Maria, eles não estavam na parte de dentro do templo, pelo menos aonde se esperaria que o Messias estaria. E ele vai para o pátio das mulheres, e de repente ele encontra uma mulher, talvez na fila para apresentar a criança, segurando o bebê, e de algum modo o Espírito Santo fala, pronto, você achou. Ele fala, um bebê é um bebê. E aí ele pega esse bebê no colo. Todo mundo tem esse tio, né? Sabe assim, nem teve os 3 meses das vacinas, tem um cara que quer ficar beijando, segurando. Você fala, não pega não. Aí pega, essa geração, não sabe nada. Na minha geração a gente comia terra e tá tão vivo, não sei o quê. E aí, ele fica tão empolgado que ele pega nos braços a criança, meio que tira ali de Maria, e está Maria e José, e eu gosto disso no texto de Lucas. Lucas respeita José como pai. O texto diz que estava Maria, mãe de Jesus, e José, pai de Jesus. No século II e no século III, muitos trocaram a palavra pai por José, pelo nome, só para não dar confusão teológica. E graças a Deus e aos pesquisadores de textos originais, a gente tem o texto que Lucas fala, o pai de Jesus, porque pai é quem cria. E ele estava lá como pai, o texto. E ali está Jesus, bebê Jesus, Maria, pai, e aquele Simeão, ele pega o Jesus no colo e faz uma oração. E que oração poderosa! Ó soberano
como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos viram, olha o ver de novo. Pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Como é que a gente pode ter essa fé que Simeão teve? Porque assim, Simeão não viu Jesus curando. Porque a gente até pode enxergar Jesus como os apóstolos, quando estava no meio da tempestade, vê um homem andando sobre as águas, e aquele homem levanta a mão e acalma a tempestade. Tu és o Cristo. Ou você vê a multidão faminta, e ele pega um punhado de pão, um peixe, divide, multiplica e alimenta uma multidão. Esse é o Cristo. Ou você vê um homem endemoniado, com uma legião, e só no olhar Jesus expulsa. Esse é o Cristo. Ou você vê uma pessoa que não anda, desde que nasceu, e está mendigando na porta de algum centro religioso, ele fala, levanta e anda. Esse é o Cristo. Agora, o bebê é uma das coisas mais vulneráveis, mais frágeis que existe. Como o Deus Todo-Poderoso, totalmente outro, onisciente, onipotente, onipresente, pode estar numa criatura encarnado, em alguém que não sabe nem se limpar, nem comer sozinhos. Como é que pode? E para mim, como é que pode aquele homem enxergar o Messias ali e falar, já posso morrer? Era para ele falar, tô legal, me dá mais 20 anos, 30, porque eu quero ver em ação, Como é que ele tinha essa convicção de que não viu nada, mas está completo? Não viu nada, mas está satisfeito. Existe um termo na nossa teologia, que é o já e o ainda não. Deixa eu tentar explicar para vocês que é difícil. Quando a gente vai ler o Novo Testamento, sobre salvação e sobre reino de Deus, às vezes os autores bíblicos falam que a gente já foi salvo na fundação do mundo, que é o que a gente chama de eleição. Então assim, será que você tem? Não, pode ter certeza que você é salvo. Seu nome Deus escolheu antes da fundação do mundo, tem texto sobre isso. Então você já foi salvo, já foi salvo. Agora tem outros textos no Novo Testamento que fala que nós estamos sendo salvos. A cada dia que passa, nós estamos sendo salvos. Então eu sou salvo hoje, mas semana que vem eu vou estar um pouco mais salvo. E daqui a um mês, na caminhada, vou estar mais salvo. É um processo de vida a salvação. E tem outros textos de autores do Novo Testamento que falam que, na verdade, só vamos ser salvos de forma plena quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, a salvação acontecerá. Quando Ele voltar, o reino de Deus e a salvação será plena em nós. E aí você que quer resposta sim ou não, fala, qual, Marcos? É igual a pergunta, como é que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Então, gente, é assim, é a Bíblia. Bem-vindo à Bíblia. A Bíblia está dizendo, é já e ainda não. Até porque nós vivemos no tempo, mas Deus, tudo já é fato. Então já e quando Ele voltar também. E isso é difícil para nós, quando ainda estamos no ainda não. Porque na verdade Simeão está vendo um grão de mostarda, aquele bebê representa um grão de mostarda, mas que Simeão enxergou a árvore frondosa onde os pássaros estão encontrando abrigo. E quantos de nós entramos em crises de fé, porque na verdade a gente acredita pela fé no já, mas o que a gente vê é o ainda não. A gente já acredita, a promessa já foi nos dada, mas o que a gente vê é o ainda não. Então você sabe que você foi perdoado, mas você mesmo não se perdoa. Você sabe que a sua família é salva, mas ontem teve uma briga na tua casa, que você fala, não é possível, que aqui é uma casa santa, uma casa escolhida. Você sabe que a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos evangélicos, é a igreja que Deus está santificando, mas tem hora que você vê uns cortes que você fala, não é possível, não é não. A gente sabe
A gente sabe que o reino de Deus está chegando e cada vez está mais implementado, mas a gente olha a desgraça, o pecado, a morte, e a gente fala, não é possível. E é por isso que a gente tem que ter essa fé e essa visão de Simeão. Mesmo vendo um bebê, ele falou, a salvação dos povos está feita. Mas eu fico imaginando que Maria estava assim, calma, vai devagar. E ele está ali, pleno. E aí essa é mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vou começar com o Pedro agora. Pedro, o quanto você consegue celebrar esses pequenos sinais de um novo mundo que está chegando, o já, mesmo ainda vivendo, ainda não? Sim. Eu vou repetir o que eu falei no primeiro culto, que eu acho que é importante. Mas eu acho que eu não falaria isso que eu vou falar agora. Eu não estou falando isso que eu vou falar agora, porque a gente está em novembro, ou porque no dia 20 de novembro foi comemorado o feriado da Consciência Negra. Então, eu preciso começar assim, porque eu acho que é bom. Eu falaria isso porque é a minha visão de mundo. E o mundo novo que eu espero, e eu falaria sobre esse mundo novo em março, em janeiro, seja quando for, quando eu estivesse aqui, assim como eu já falei algumas vezes aqui, é um mundo onde eu consiga enxergar um pouco menos de racismo e, para ser mais claro, talvez o fim dele. E quando eu penso nos lampejos desse mundo novo, eu como homem negro, um lampejo desse mundo novo talvez seja eu estar com o microfone na mão. Mas é muito difícil pensar nesse mundo novo quando eu encontro vários aindas nãos na minha caminhada. O tempo todo eu esbarro com vários ainda não, mas eu já sei que o mundo ideal, o mundo onde Jesus reina sobre nós, o racismo, assim como outros pecados, não existirão. Eu sei disso. Mas eu não consigo ter a fé de Simeão hoje, e talvez do resto da minha vida eu não consiga ter essa fé de Simeão, porque eu gostaria, assim como quando Simeão vê o Jesus bebê, ele fala, me leva, já vi, eu já vislumbrei, me leva, já chega, eu já alcancei. Eu sonho, eu não quero ser levado, eu quero ver. Então por isso que é difícil para mim pensar no mundo novo, sobre essa perspectiva. Porque eu vejo vários bebês que nasceram, e quando eu digo aqui bebês, a gente pode falar sobre pautas raciais, letramentos raciais, que nascem o tempo inteiro de um povo que foi ensinado a se separar. Então, também gosto de repetir sempre isso. Essa é uma visão minha, eu não respondo aqui por nenhum movimento ou por nenhuma raça, não sei se vocês me veem assim, mas eu não estou aqui para isso. Eu não falo sobre outras pessoas negras, enfim, conversem aí, sei lá. Mas eu falo sobre mim. E sobre mim, eu quero ver. Eu queria ver Jesus fazer milagres, Jesus multiplicando pães. Eu quero ver tudo isso que a gente diz que vai acontecer, ou que a gente diz que já estamos fazendo, ou que a gente diz que estamos lutando. Ah, não, olha como é legal. Ser negro agora é legal. Eu quero ver isso na prática, mas um lampejo desse mundo novo eu vejo na minha irmã de 15 anos, que já se vê e se enxerga com um letramento racial para um mundo novo onde ela nasceu. Talvez eu queira ser levado quando eu ver isso nos meus filhos, talvez. Eu não sei. Pensei isso também hoje no primeiro culto. Talvez se eu olhar para o meu filho e eu ver nele um lampejo de um mundo novo, falar, Deus, aqui já foi. Aqui para mim basta. Mas eu ainda não consigo. E eu ainda não consigo porque se você olhar para o seu lado, talvez você também não consiga ver. Mas faz parte, e um lampejo desse mundo novo, é eu estar com o microfone na mão aqui falando para todos vocês. Talvez seja um lampejo desse mundo novo. Mas o tempo inteiro é uma esperança que morre na esquina. É uma esperança que... Ah, não, agora vamos... Ah, não.
Não, agora... mas falaram isso, aconteceu aquilo, trataram desse jeito. Existe mesmo, tá na cara mesmo. E eles não estão nem aí mesmo. Então, o tempo inteiro, o meu mundo novo morre, talvez. Mas a minha esperança, e aí quando eu respondo isso, como eu consigo celebrar esse mundo novo que eu ainda não vejo, que eu ainda não sinto, que eu ainda não... Como é que esse bebê que só chora vai me dizer tanta coisa? Como é que esse bebê que não consegue falar porque o dividiram, mataram, não sei o que fizeram com esse bebê, que no caso aqui na minha analogia eu não estou falando de Jesus. Mas como é que eu vou acreditar que quando ele crescer vai dar tudo certo? Eu não consigo ainda. Então, a minha celebração ela acontece quase que contida. Eu poderia dizer que a celebração desse mundo novo, para mim, ela ainda é muito contida. Ela é muito tipo... acho que ainda não. Acho que não. Então, tudo isso que esse mundo novo nos preserva e nos promete, é uma frase que o Marcos falou, da esperança que não me acomoda. Eu sinto essa esperança desse mundo novo, mas ela não me acomoda. Eu acho que a frase final aqui talvez seja essa. Esperança que se constrói. Exatamente. Eu acho que a minha celebração, ela nasce nessa esperança que se constrói todo dia, com qualquer coisa, enfim. Você falou né, Pedro, de, né, talvez no filho, né, no Pedrinho Júnior, você vai vislumbrar alguma coisa. Para mim, o meu novo mundo tem a ver com vislumbrar a minha casa, os meus filhos e a minha esposa. Meus filhos e minha esposa são o já, eu sou o ainda não. E esses sinais, esses lampejos, sem romantizar, mas eu vejo na relação deles, vejo em como a Luísa lida com eles, como ela investe neles, insiste neles. E eu vou vendo ali, meus filhos são muito mais do que isso, mas são também uma versão melhor de mim. É um Paulo já um pouquinho mais redimido, os dois. E eu acho que Deus vai dando essa bênção para a gente, de em meio a tantos ainda não, conseguir ter os olhos abertos, os olhos da fé, para vislumbrar um ou outro grãozinho de mostarda, um ou outro bebezinho, que ele vai nos apontando e vai né, nos direcionando. E a minha oração hoje aqui, por nós, ela tem a ver com isso, que é: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar, para não deixarmos de enxergar os ainda não. Precisamos continuar enxergando e lutando. Mas que eu consiga ver também os jás, os bebês, os grãos de mostarda que vão se tornar árvores. Isso porque não depende só de nós, mas isso é palavra de um Deus que é fiel e que nos conduz para esse lugar que Ele tem preparado. Se nesse texto a gente vê que a gente deve aprender a celebrar pequenos sinais de um novo mundo, também vamos ver que a gente vai viver esse conflito da separação entre o que a gente vê e o que a gente crê. Esse é um conflito visível. Simeão, no versículo 32, ele diz o seguinte, que aquele bebê é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E a gente não percebe isso, porque lá em Atos, quando a mensagem é pregada aos gentios, e depois você tem o Concílio de Jerusalém no final de Atos, já aceitando eles como povo de Deus, fica mais claro, e até porque a gente é os gentios, nós somos os gentios. Então assim, mas quando a gente vem aqui, talvez 4 décadas antes, 5, de começar qualquer coisa, isso aqui é o ano zero, aonde você tem uma criança sinalizando que os gentios serão iluminados. O que está acontecendo nesse período que Simeão está vendo isso? Roma, ela está
na invasão da Terra Santa, ela está profanando a Terra Santa, ela está desrespeitando a lei do Senhor, ela está escravizando o povo de Deus, e ela está humilhando. Então, pensa em um povo que está em crise, e pensa numa declaração ousada como essa, porque o que estava se esperando uma declaração era: eis que ele é a revelação que vai trazer juízo aos gentios e salvação a Israel. Mas não, a declaração é outra. Essa declaração, ela não satisfaz quase ninguém. Dentro do templo de Jerusalém, eles estão dizendo, um templo que seria destruído 70 anos depois dessa declaração, ele está dizendo o seguinte: os nossos opressores serão iluminados e serão salvos e se tornarão um povo com a gente também. Isso é muito forte. Isso aqui, só de alguém que viu. E presta atenção, uma vez que você tem a visão, toda palavra sua é palavra profética. Profecia não é o que começa com eis que vos digo, meu servo. Pode até começar. Profecia são palavras proferidas de pessoas que viram, que tiveram uma visão de Deus. Porque quando você tem a visão de Deus, você declara o que vai acontecer, porque você viu. E ele viu isso aqui, e ele fala sobre esta salvação que vai acontecer. E ele fala o seguinte: muitos serão erguidos e outros cairão diante da revelação que esse bebê vai trazer. Ou seja, nem todos suportarão a mensagem que esse bebê vai trazer. E tem uma palavra aqui que a gente precisa entender antes de ir para a parte final, que é com Maria, que o versículo 35 diz assim: de modo, quando uns forem erguidos e outros caíram, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Primeiro que a gente percebe que coração aqui na Bíblia pensa, né? Então a gente tem que entender que na época bíblica, sempre que fala de coração, está falando de mente também. É uma coisa só. Então você pensa com o coração. E esse pensamento aparece, essa palavra no grego aparece mais 13 vezes no Novo Testamento. Em todas as vezes, essa palavra de pensamento é um pensamento de oposição. Ou seja, quando o Messias se revelar, todo pensamento de oposição, todo pensamento contrário de Deus será revelado. Que pensamento é esse? É o mesmo pensamento que quando Deus deu a ordem para Adão e Eva, dizendo: olha, você pode comer de tudo, desfrute de tudo. Isso aqui chama Jardim do Éden, que é jardim das delícias. Só uma coisa não pode: esse fruto eu te proíbo e só me obedece. E vem a serpente e fala: pensa bem, ele não estava falando a verdade, você nem vai morrer se comer. Esse pensamento que questiona Deus, esse pensamento que fala: eu vou dar conta sozinho, não preciso de Deus, porque Deus está demorando muito. É a crise do já e ainda não. Eu já acredito, Deus já me mostrou, mas quando vem a dor, e a dor é legítima, a gente começa: eu vou seguir a minha vontade, vou seguir meus prazeres, eu vou fazer o reino pela força, eu não vou mais confiar, porque eu não estou vendo. E talvez nesse tempo de oração, Maria pega de novo o bebê, e olha que interessante, o ritual dizia que você ia até o templo consagrar o seu primogênito, e provavelmente um sacerdote oraria pela criança, mas o texto todo não tem oração pela criança, tem oração por Maria. Até isso Jesus é maravilhoso. No momento que ele deveria receber uma oração e uma bênção, não recebe. É quase que como Simeão fala, olha o bebê e fala: ele não precisa de oração, quem precisa é de você, Maria, eu já vou te falar. E aí ele fala uma das coisas difíceis de entender: Maria, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E talvez esse não é o meu lugar de fala, porque eu não sou mãe. Mas
A crise do já ainda não, em Maria, talvez foi mais forte do que todos nós. Porque Maria, quando recebeu que estava grávida do Espírito Santo, esse é o Salvador do mundo. Você não me contou outra parte. Você me contou do novo reino. Você me contou da igualdade. Você me contou de um rei que iria salvar todos. Mas não a cruz. E quando vai na cruz, o que Maria acredita vai para um lado. O que Maria sente vai para o outro. A palavra espada no Novo Testamento, como algo figurado, ela significa uma decisão difícil. Por isso que em Mateus 10 Jesus fala: eu não vim para trazer espada, eu não vim para trazer paz, vim para trazer espada. E tem gente que acha que Jesus veio trazer espada. Jesus nenhuma vez pregou violência, muito pelo contrário, ame os seus inimigos. O que ele está dizendo assim: você acha que você vai estar mais confortável nos seus pensamentos comigo? O meu evangelho vai fazer espada, fazer decisões difíceis. E quando ele fala sobre pensamentos que serão revelados de oposição e decisões difíceis, eu acho que Simeão olha para Maria e fala: Maria, eu vi uma coisa que vai ser de atravessar a alma. E todos os 4 evangelhos falam que Maria estava olhando para Jesus quando ele estava nu e crucificado. Porque no coração dela, ela tinha a promessa que aquilo era o novo reino. Mas na vida dela, ela fala: era tudo o que eu não queria, era ver meu filho assim. Mas Maria não é a nossa heroína. O nosso herói é Jesus Cristo, que ao pegar a espada da decisão, ele usa em si mesmo. No Getsemane, ele não quer ir para a cruz. E ele vive essa espada e fala: se for possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Porque o que eu acredito, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas o que eu estou sentindo não é para fazer isso. Mas faça a sua vontade. Quando Jesus fala, faça a sua vontade ao Pai no Getsemane, ele usa a espada contra si mesmo. Para que eu e você, depois da ressurreição, essa espada não faça tanto sentido, ou pelo menos não doa tanto. Porque a nossa decisão ficou bem mais fácil quando ele tomou a decisão pela morte, para que a gente em vida tome uma decisão em vida. E Jesus usou sobre si a espada, para que nós possamos escolher pela vida. Decisões difíceis todos nós vamos tomar. O reino de Deus já chegou, não duvide disso. Não dá para ver ainda. Ainda tem sinais do pecado, da queda, do orgulho, do desprezo, do ódio, do racismo. Nós vivemos um mundo caído, mas o reino de Deus já chegou. Está se concretizando e vai se firmar de uma vez por todas quando ele voltar. Que essa seja a sua oração. Que nós caminhamos enxergando o que Deus revelou. Que a salvação dele é para todos os povos. E que nós podemos celebrar hoje isso. Baixe sua cabeça. Faça a sua oração dizendo: Senhor, renova a visão do reino. Pequenos sinais, Senhor, como um grão de mostarda, Senhor. Senhor, renova na minha vida, na nossa vida. Renova como comunidade da vila. O reino, Senhor. O reino. A espada decisiva, Senhor. E essa manhã nós escolhemos a justiça do reino.